Fala pessoal, tudo jóia? Vamos para a nossa primeira aula sobre semelhança de triângulos, tá? Lembrando que o material ele está na descrição do vídeo, você pode pegar e depois baixar sem nenhum problema, tá certo? O ideal seria, se você tentasse resolver o material, não conseguisse, você vem no vídeo e você olha como é e tira suas dúvidas, tranquilo? Então nós temos questões interessantes, presta atenção. Primeira questão diz o seguinte, na figura ao lado, que no caso aí é abaixo, né, vai ser na digitação, tem-se duas circunferências que se tangenciam, ou seja, uma circunferência só vai tocar em um único ponto a outra circunferência. E a questão deixa claro aí que é o ponto Q, de queijo. Os raios dessa circunferência são R1 e R2, com R1 menor do que R2, ou seja, o raio da menor é R1, o raio da maior é o R2. Cada uma das retas RS tangenciam simultaneamente. O que significa isso? A reta vai passar pela circunferência e vai tocar um único ponto. Esse único ponto que essa reta vai tocar na circunferência é chamado ponto de tangência. Olha a propriedade. Quando você tem um ponto de tangência, o raio da circunferência ou do círculo vai chegar nesse ponto de tangência, formando 90 graus com a reta ou com o segmento tangente, tá? Depois eu escrevo tudo de novo aí na resolução. E ela está dizendo que essas duas retas são concorrentes lá no ponto P, que é o ponto fora das duas circunferências. Ele quer saber qual a distância entre os pontos P e Q. Então, vamos lá. Eu quero, meu irmão, é essa distância aqui, ó. Eu vou começar a fazer aqui, riscar a figura, certo? Eu quero essa distância. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou riscar, mas eu já preparei uma figurinha toda bonitinha. Aqui, vamos só colocar aqui menor, pronto. Ó, imagina esse eixo que está saindo do P, ele está passando por congruência. Ele está passando pelo centro da pequena e ele está passando pelo centro da grande, tá? Aqui é o ponto Q, né? A gente não pode esquecer disso não, que é o ponto de interseção entre as duas circunferências, tá? Aí, ó, aqui, meu irmão, você vai ter o raio indo para o ponto de tangência. Aqui você vai ter o outro raio indo para o ponto de tangência. Então, eu vou colocar aqui algumas letras para nos auxiliar. Eu vou dizer que aqui é A. Deixa eu ver se na outra figura que eu coloquei, só um minutinho, se tem. Tem, pronto. Tá tudo aqui, é melhor, certo? Eu vou já usar essa palavra, ou essa figura. Eu vou montar aqui na marra e depois a gente pega essa figurinha que eu já fiz, para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu estou montando com você para que você se oriente. Eu vou chamar isso aqui de centro 1 e vou chamar isso aqui de centro 2, tá? Aí você vai ter o ponto de tangência 1 e o ponto de tangência 2. Então, você tem dois triângulos. Eu vou marcar esse ângulo aqui, ó, e vou chamar esse ângulo de ângulo azul, tá? Eu acho que deixa essa figura aqui separada. Opa, se houver necessidade, eu uso essa bonitinha. Né? Vamos tentar fazer a questão sem ela, porque aqui a gente vai fazendo de maneira mais calma, tá? Aí você tem aqui o ângulo de 90 graus, que eu disse, né? Com o ponto de tangência. Então, eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo PT1C1, que ele vai ser semelhante ao triângulo PT2C2. Eu vou tirar esses dois triângulos daí, tá? Aí eu tenho que fazer, porque fica melhor para a gente poder visualizar. Deixa eu tirar os dois triângulozinhos. Espera aí. Você tem o triângulo menor. Eu vou colocá-lo bem aqui. E vou pegar
o triângulo maior. E vou colocar aqui, certo? Se orienta. Aqui é o P, aqui é o T1, aqui é o C1. Aí você vai ter o P, aqui vai ser o T2 e C2. Como eu marquei o ângulo lá no vértice P de azul, então esse aqui ângulo é azul. Esse aqui é azul. Aí você tem o ângulo de tangência, ou ponto de tangência, 90 graus. Pela definição, se dois são iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual. Então aqui, ó, ângulo verde e ângulo verde. O que é que a gente tem? Vamos lá. Essa medida é o raio 1 e essa medida é o raio 2. Lembrando que eu quero a distância entre o ponto P e o ponto Q. Presta atenção. Olha para essa medida que eu estou riscando. Esse aqui é o ponto PQ, tá? Só que essa medida aqui é raio. Então, a medida que vai do P até o Q, nós sabemos que é PQ. A que vai para o C1, essa medida é raio. Então, significa dizer que PC1 é PQ menos o raio 1. Então, isso aqui é PQ menos o raio 1. A questão não é tão simples, porque ela mexe com muita letra, né? Aí, ó, quem é PC2? Você tem aqui o raio 2. E aqui é o raio 1. Tá? Bom, se você olha para a distância do ponto P até o ponto C2, essa distância, em função de PQ, porque eu quero a distância de PQ, então vai ser PQ mais R2. Então, isso aqui vai ser PQ, só um minutinho, PQ mais R2. Presta atenção. Eu vou riscar agora a figura, depois eu apago, tá? Ó, esse segmento, até aqui, é PC1. Esse outro é o R1. Então, PQ é PC1 mais R1, certo? Outra que eu vou riscar. Se esse segmento todinho é PQ, esse segmento é o R1, então esse segmento, esse aqui que eu estou pintando de vermelho, que é o PC1, é o todo menos o R1. Foi por isso que eu cheguei lá, tá certo? Deixa eu ajeitar essa letra aqui. Pronto. Alexandrino, e agora? Meu irmão, a questão está praticamente resolvida. Por quê? Espera aí, que esse PQ não está saindo direito. Ó, por que essa questão está quase resolvida? Porque quando eu olho para as opções, olha as opções, todas são literais. Se todas as opções são literais, então isso quer dizer o quê? Que eu não vou precisar determinar o valor de ninguém numérico. O que é que eu vou fazer? Simplesmente a proporção. E isolar o PQ. Só isso, tá? Então eu vou apagar aqui para ficar um desenho mais vistoso, mais organizado, tá? E aqui. Pronto. Vamos lá. Esses dois triângulos são semelhantes, aqui? São semelhantes. Então, o que é que a gente faz? Vamos lá. Quem está na frente do ângulo preto, 90 graus? Está aqui. Quem está na frente do ângulo preto? Está aqui. Quem está na frente do ângulo azul? Está aqui. Quem está na frente do ângulo azul? Está aqui. Alexandrino, eu devo começar pelo triângulo grande ou pequeno? Não importa. O que importa? A ordem tem que ser a mesma. Numerador, tu começou pelo triângulo pequeno, denominador tem que começar pelo triângulo pequeno, tá? Somente isso. Então, vamos lá. Vou colocar para cá, porque eu não sei se as contas vão ser muito longas. Então, eu cheguei à conclusão que o triângulo P, T1, C1, é semelhante ao triângulo P, T2, C2. Perfeito? Então, se são semelhantes, vamos montar nossa proporção. Quem está na frente do 90 graus? PQ menos R1.
PQ menos R1. Sobre quem está na frente do ângulo de 90 graus? PQ mais R2. Isso vai ser igual. Quem está na frente do ângulo V, azul, é o R1 sobre R2. Eu estou partindo do pequeno para o grande. Mas isso não é regra, tá? Pode ser também na outra, não tem problema não. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ó, R1 multiplicado por quem? PQ mais R2 vai ser igual ao R2 multiplicado por quem? Pelo PQ menos R2. Não, desculpa, menos R1. Aí aqui, ó, eu vou fazer a propriedade distributiva, que é o que os professores chamam chuveirinho. Tá? Alexandrina, eu tenho que fazer isso? Tenho, porque como eu quero saber o valor do PQ, eu tenho que isolar o valor do PQ, tá? Então, você vai ter, ó, PQ vezes R1 mais R1, R2. Isso vai ser igual a PQ vezes o R2 menos R2, R1. Lembrando que produto R1 e R2, R2 e R1 é a mesma coisa, tá? Só que eu vou isolar o valor de PQ. Então, tudo que tem PQ para o mesmo lado. PQ vezes R1 menos, traz PQ vezes R2. Isso vai ser igual. Passa o R para lá. Quando eu passo o outro R para lá, eu vou ter, ó, menos R1, R2 menos R1, R2. Pessoal, eu já tenho que começar a olhar para as opções, tá? Porque como a resposta ela é uma resposta literal, eu tenho que começar a olhar, olha, como é que está escrito, entendeu? Eu tenho que começar a visualizar. Coloca PQ em evidência. Ó, se você observar, eu tenho PQ e eu tenho PQ. Então, é um fator comum. Então, vou colocar em evidência. Fica PQ multiplicado. Quem fica dentro dos parênteses? R1 menos R2. Isso vai ser igual. Menos R1 menos R2, você vai ter o quê? Você vai ter menos 2R2. Menos 2R1, R2. Perfeito. Então, quem é PQ? Do jeito que está aqui, fica menos 2R1, R2 sobre R1 menos R2. Aí, eu vou olhar as opções. Na hora que eu olho para as opções, eu percebo que no item A, R1 mais R2, no item B, R2 menos R1, no item C, R1 mais R2, item D, estou falando do numerador, R2 menos R1, nenhum bate, porque lá eu tenho o produto, né? Agora, Alexandrino, no item E, eu tenho R1, R2. Perfeito, mas aqui eu fiquei foi com menos R1, R2. Alexandrino, no denominador, eu tenho R2 menos R1. E aqui eu tenho R1 menos R2. O que é que a gente observa? Que todos os sinais aí estão trocados, estão invertidos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima por menos 1 e vou multiplicar embaixo por menos 1. Olha só o que é que vai ficar. Vai ficar, ó, PQ igual a positivo em cima, 2R1, R2, sobre, troca, o R1 é positivo, fica negativo, o R2 é negativo, fica positivo. Então, fica R2 menos R1. E aí você olha para as opções e você visualiza que a resposta é realmente o item E. Então, eu tive aí, ó, a questão não é simples, né? Não é um monstro, mas é porque ela tem um complicador que é literal e tem um complicador no final da questão que fala o quê? Você encontra a resposta, olha para as opções e não encontra o que é que você vai ter que fazer. E aí eu tenho que dar meus pulos, meu irmão. Eu tenho que fazer minhas adaptações. Tranquilo? Vamos para a segunda. Na figura abaixo, há 3 quadrados de lados 9, 6 e X justapostos. Os vértices A, B, C, D são colineares. Os vértices A, E, F, G, H
são colineares, ou seja, estou na mesma reta. Ele quer saber a soma das áreas dos três quadrados. Ora, se eu chamar esse aqui de quadrado 1, eu tenho uma área, porque é quadrado 9. Se eu chamar isso aqui de área 2, eu tenho uma área, porque eu tenho o lado 6. Mas esse A3 que eu vou calcular, eu não tenho, porque o lado vale quanto? O lado vale X, então eu não tenho. Então eu vou ter que descobrir, exatamente. Vamos pensar. Olhei para essa questão. Preste atenção. A figura é quadrada, então aqui eu tenho quadrado, reto, aqui é reto, aqui é reto, reto. Perfeito? Beleza. Como você tem que os lados dos quadrados são paralelos, se eu chamar esse ângulo de vermelho, esse ângulo vai ser vermelho, esse ângulo é vermelho e esse ângulo é vermelho. Quando você compara triângulos aí, eu vou chamar A, B, C, D, F, G, H. Eu vou chamar esse ponto de ponto I, esse aqui de ponto J. Se você olhar para o triângulo CID, BJC e AEB, você tem esses triângulos semelhantes, porque tem dois ângulos iguais, logo o terceiro vai ser igual. Se eu chamar esse ângulo aqui de verde, esse aqui é verde. Esse aqui também é verde. Perfeito? Agora vamos lá. Se liga. Vou colocar aqui um segmento grande, ó. Esse segmento vermelho é 9. Esse segmento azul é 6. Então, se o vermelho é 9 e o azul é 6, deixa eu colocar aqui, ó. Opa, ó. Essa medida é 6, porque é o lado do quadrado que está aí, esse quadrado. Perfeito. Então, esse aqui, ó, só pode ser 3, porque o lado completo é 9. Perfeito, Alexandre. E aqui embaixo você tem 6, tá? Agora, o lado desse quadrado, aqui, ó, o lado desse quadrado é x. Só que essa medida completa é 6. Então, essa medida é o total menos x. E esse lado é x. Então, eu quero que você olhe para esses dois triângulos. Esse que eu estou pintando aí de uma corzinha creme, né? Lembra um doce de leite, sei lá, alguma coisa assim. E olhe para esse amarelo. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, eu vou pegá-los, vou destacar da figura original e vou montar a minha proporção. Observe, vou pegar aqui um triângulozinho para representar. Eu vou colocar um pouquinho maior, porque fica mais interessante. Pronto. Aqui um. E está aqui o outro. Olha os ângulos. Vamos colocar as letras. Aqui você tem D de dado, I, C. Aqui é C, não. C, J e B. Vou marcar o ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. Alexandrino, macho, é porque tu usa cores aí. E se eu não tenho cores, como é que eu vou marcar o ângulo? Não tem problema, não. Aquele verde, eu vou chamar de ângulo 1. Aqui, ó. O vermelho, eu vou chamar de ângulo 2. Você usa a mesma cor, lápis ou a caneta, e marca com tracinhos. Agora, é fundamental que você identifique os ângulos. Por quê? Porque quando você vai montar a proporção, tem que ser montado a partir dos lados correspondentes, tá? Chamado lados homólogos, né?
Então, aqui eu tiro a conclusão, ó, o triângulo IDC, ele é semelhante ao triângulo JCB. Então, vamos montar a proporção. Vou pegar os valores. CI é 6, aqui é 3, aqui é 6 menos x, e aqui é x. Estou tirando da figura original. Tá? Então, vamos lá, montando a proporção. Quem está na frente do ângulo 1? 6. Quem está na frente do ângulo 1? X. Então, 6 está para x, igual. Quem está na frente do ângulo 2? 3. 6 menos x. Então, 3 está para 6 menos x. Entendeu? Eu posso mudar a ordem, começar pelo pequeno? Pode. Eu posso inverter numerador, denominador? Pode. Não tem problema, não. Aí aqui eu vou logo simplificar. Ó. Na hora que eu simplifico por 3, fica 1 e aqui 2. Façamos os produtos. 2 que multiplica 6 menos x é igual a x. 12 menos 2x é igual a x. 12 é igual a 3x. Quem é o x? 4. Aí o que foi que ele pediu? Ele não pediu isso. Ele pediu a soma das áreas. O que eu calculei? Eu calculei o lado. Então agora eu vou calcular as áreas. Como? Vou só separar aqui. Vamos lá. 2. A área 1, eu vou dizer que vai ser 9 ao quadrado. 81. A área 2 é 6 ao quadrado. 36. A área 3 é o x ao quadrado, o x é 4. 4 ao quadrado, 16. Aí, como ele quer a soma, 80, 80 com 30, 110, 110 com 10, 120, 120 com 6, 126, 126 com 6, 132, mais 1, 133. Então, você tem 133. A resposta é o item D de dado. Perfeito? Questão simples, várias, meu irmão, várias questões dessa aparecem para a gente, tá? Várias. Terceira questão, eu olho para as opções. O que me chama mais atenção nessa lista que eu coloquei são as opções, ó. Você tem sempre opções diferentes. Eu estou coloquei na primeira, coloquei na terceira, respostas literais. Para quê? Para perturbar o juízo mesmo, para saber trabalhar com letras, tá? Então, vamos lá. Na figura a seguir, considere os segmentos de reta AE e CD e os triângulos retângulos ABC e BDE. Ou seja, mesmo que ele não tivesse dado que os triângulos eram semelhantes ou que eram retângulos, eu já teria que saber por quê. Porque ele está falando lá na relação, tá? No enunciado da questão, ele está dizendo que são retângulos. Suponha que o comprimento de AB é igual a X. Eu vou colocar aqui cores para a gente ir identificando. AB. Segmento AB, ele está dizendo que é X. E o comprimento de AC é Y. Vamos pegar outra cor. AC é Y. Considerando que os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento, ou seja, então eu tenho que chamar esse aqui também de Y. Qual das alternativas abaixo corresponde ao valor do segmento DE? Quando você olha para o segmento DE, eu vou colocar esse segmento azul. Opa! Quando eu coloco o segmento azul, ele quer saber isso, tá? Ele quer saber quanto é que vale DE. Vamos pensar. Se eu chamo esse ângulo aqui de azul, esse ângulo é azul. Por que, Alexandre? Porque são ângulos opostos pelo vértice.
Se eu chamo esse ângulo aqui de vermelho, esse ângulo aqui tem que ser vermelho. Por que, Alexandrino? Porque se dois são iguais, o terceiro é igual. Beleza. Cuidado. Quem está na frente do ângulo azul? Vi agora. Ó. Y. Quem está na frente do ângulo azul é o que eu quero. Estou só obrigado a pegar o que está na frente do ângulo azul. Quem está na frente do ângulo vermelho? Eu não tenho. Quem está na frente do ângulo vermelho é o Y. Quem está na frente da hipotenusa? O X. Quem está na frente da hipotenusa? Não sei. Então, eu sou obrigado a pegar o lado que está na frente do ângulo azul e o lado que está na frente do ângulo vermelho. Por quê? Por causa da semelhança. Beleza. Então, a primeira coisa que eu já estou matando aqui é eu vou olhar para o triângulo ABC. O triângulo ABC ele é retângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a y ao quadrado mais BC ao quadrado. Como eu tenho que saber o valor do BC para colocar lá na proporção, eu vou isolar o BC. Então, fica BC ao quadrado, vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quem vai ser o valor de BC? Raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado. Perfeito? Bom, cheguei ao segmento BC. Já analisei, já verifiquei, cheguei à conclusão que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo EDB. Certo? EBD. Por quê? Porque tem os três ângulos iguais. Então, vamos montar nossa proporção. Montando nossa proporção, vai ficar quem está na frente do ângulo azul está para quem está na frente do ângulo azul, que é DE. Assim como quem está na frente do ângulo vermelho é o BC, que é essa raiz quadrada de x2 menos y2. E quem está na frente do ângulo vermelho, o outro é o y. Eu quero saber o valor de quê? De DE. Então, multiplica meios, multiplica extremos. DE vezes essa raiz, x ao quadrado menos y ao quadrado, vai ser igual a y ao quadrado. Vou traçar aqui a linhazinha amarela para separar, questão de organização. E eu chego que a medida de DE vai ser igual a quem? Vai ser igual a y2 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Alexandre, como é que eu sei que eu devo parar? Muito simples. Você olhou para a resposta e procura uma opção. Tá? No caso, y2 sobre x2 menos y2, você vai ter a resposta certa, item D de dado. Verdade? Então, vai lá e marca o item D de dado. Perfeito. Quarta. O marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 e 35. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro é, mais próximo. É uma questão que eu digo que é simples, mas ela não tem figura. Se ela não tem figura, ela se torna difícil. Por quê? Porque você tem que imaginar a figura. A figura é essa, tá? Ele quer o maior triângulo possível. Então, aqui é 90 graus, porque ele disse que é uma coincidência, né? Então, é A, B, C, D, E e F. Ele está dizendo que os dois catetos medem 12 e 35. Então, raciocina comigo. Eu vou dizer que esse cateto, deixa eu mudar a cor,
Eu vou dizer que esse cateto é o que mede 35. E esse outro cateto é o que mede 12. Porque está menor, né, visualmente, então, isso aqui é 12. E aqui é 35. Vamos lá de novo, ó. Mesma ideia lá daquela outra questão. 90 graus. Os lados do tubo quadrado são paralelos, então se eu chamar esse ângulo aqui de vermelho, esse aqui vai ser vermelho. Você tem esse ângulo aqui de 90, então lá de fora também é 90.